E aí galera, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo ajudando vocês a identificar o sexo dos periquitos, tanto adulto quanto filhotes. Eu vou usar bastante exemplos, vou utilizar mais os ingleses porque eles são mais calmos. Mas a regra é para todos, o inglês e o australiano é a mesma coisa. Então, se você está começando e não sabe a diferença entre o macho e a fêmea, assiste até o final, não tenha preguiça que eu vou trazer vários exemplos, assista quantas vezes for possível. O vídeo vai ficar aqui no canal, se você não decorar na primeira, assiste a segunda, assiste a terceira, assiste a quarta. Foi assim que eu decorei. Não é de uma vez que você vai decorar e não é de uma vez que você vai aprender. Então eu fiquei assistindo um vídeo como esse várias e várias vezes e treinando na prática, até eu decorar como era a diferença entre o macho e a fêmea, beleza? Então vamos lá. Então quem não está inscrito já se inscreva no canal, capricha no like aí, eu faço o vídeo para vocês como vocês querem sempre e vocês só me ajudam com like. Que tal? Você deixando o like, você vai me ajudar o vídeo chegar até outras pessoas, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai divulgar para mais pessoas, e toda vez que eu postar um vídeo, ele vai te entregar a notificação. Então vamos começar pelos machos adultos, depois pelas fêmeas, depois pelos filhotes. Esse macho aqui, ele tem a coloração normal. Então, a narina dele é azul, totalmente azul, como vocês estão vendo. Eu vou falar narina para ficar simples para todo mundo entender. Esse macho aqui, o segundo, é um outro hada, né, um cobalto, e tem a narina toda azul também. Na maioria das mutações, os machos adultos têm a narina azul dessa forma que vocês estão vendo. Esse é um terceiro macho e é agora que as coisas começam a complicar um pouco. Algumas cores, algumas mutações, elas têm a perda da melanina, deixando mais claro a narina, a cor do periquito entre si. Eu não vou ensinar genética, que eu não entendo muito bem, mas vocês podem estudar, eu só vou ensinar vocês a olharem. É fácil de olhar, não precisa entender de genética, mas se quiserem saber mais a fundo, tem canais explicando sobre isso, tem e-books na internet, é só dar uma pesquisada aí no Google. Então, alguns machos, como esse que eu acabei de mostrar, esse quarto aqui, a narina dele fica roxinha. Ele é um roxinho assim um pouco mais escuro, mas não chega a ser azul, né? Ele fica bem roxinho. E ele não pode ter nada de branco. Aqui nos furinhos não pode ter nada branco, tem que ser totalmente roxinho. Esse a filmagem ficou um pouquinho claro, mas ele é um roxinho um pouco mais forte como o do anterior. Então esses machos que eu mostrei são todos adultos, não vai mais mudar a cor da narina deles, vai ser sempre dessa forma. Então nos machos adultos, sempre vai apresentar essas duas cores na narina. Não pode ter branco aqui nos furinhos em cima e nem marrom. Se você vê que a parte de cima aqui dos furinhos está começando a ficar branca ou começando a ficar marrom, é porque é fêmea. Normalmente os machos ficam roxinho por inteiro e vai escurecendo aos poucos, ou ele começa a ficar azul nos furinhos, como vocês estão vendo nesse macho, e vai escurecendo para baixo. Vai escurecendo até ficar totalmente azul ou totalmente roxo, como esses que eu mostrei. Normalmente, como eu disse anteriormente, eles perdem a melanina em várias mutações e fica mais clarinho. Mas não adianta eu falar todas as mutações que vai complicar o vídeo aqui, vai ficar mais difícil de entender. Então vou falar no geral. Só vocês saberem olhar dessa forma que vocês vão entender. Agora nós vamos falar das fêmeas adultas, as fêmeas que bicam doído, que machuca o dedo, que arranca pedaço. Essas são mais bravas, mais difícil de manusear. Mas essa aqui é uma das cores mais normais que tem, esse marronzinho.
a maioria das fêmeas fica dessa cor ou branca. Essa fêmea aqui já é adulta também, ela tem mais ou menos 4 anos. Como vocês podem ver, a narina dela é branca. O que manda é essa parte de cima, essa parte dos furinhos. Esse azulzinho embaixo não tem nada a ver. Isso não quer dizer que é macho. Para ser macho tem que ter aquele azul bem forte, tá? Essa fêmea, ela tem a rodela dos furinhos da narina dela branquinha. Então isso quer dizer que ela é fêmea, tá bom? E depois temos essa outra fêmea adulta. Ela tá um pouquinho suja porque ela tá tratando filhotes. Como vocês podem ver, essa aqui tá toda branca a narina dela, toda branquinha. Então são essas 3 cores, né? Pode ter essa cor mescladinha como a anterior, que tem um pouquinho de azul, mas não quer dizer nada, né? É fêmea mesmo, porque a maior parte é branca. Tem aquela marrom, que é a primeira, que é a das mais comuns. E tem essa branquinha. Essa branquinha, ela já tem mais de 1 ano, ela já é adulta, já criou, já tem filhotes, né? E ela não ficou marrom. Tem fêmea que não fica marrom. Beleza? Então essas são as 3 cores que apresentam na fase adulta. Agora vamos para a parte mais complicada, que são os filhotes. Por exemplo, esse aqui é um lutino. A narina dele não vai ficar totalmente azul, ela vai ficar roxinha, mais clara como aqueles que eu falei anteriormente. Então, como vocês podem ver, ele já está roxinho e não vai escurecer muito. Já esse aqui é um outro machinho, a narina dele está um pouquinho mais escura, só que como vocês podem ver, ele não tem nada de branco na narina. Quando é macho, não pode ter nada de branco, tem que ser totalmente roxinha. Já esse filhote, como vocês podem ver, ele tem um roxinho um pouco mais escuro, porque a narina dele vai ficar azul forte, igual aqueles primeiros machos adultos que eu disse. E ele não tem nada de branco e nem marronzinho no nariz, tá? É totalmente roxo, não tem nenhuma pintinha branca perto dos furinhos. Então isso quer dizer que ele é macho. Vale lembrar, pessoal, que a cor que eu estou vendo aqui pode não ser a mesma que você está vendo aí, tá? Porque depende muito do brilho da sua tela, depende da qualidade da sua tela, depende se você está vendo na TV ou no notebook ou no celular, então tem que lembrar disso. Mas se vocês compararem, dá para vocês entender, prestar bem atenção nas cores que eu estou falando, vocês vão entender. Por exemplo, essa aqui é uma fêmea, o redor da narina dela, a parte externa, ela é rosinha, um rosinha bem clarinho, bem fraquinho mesmo. E os furinhos já estão começando a ficar branco. Como eu disse para vocês que no macho não poderia acontecer. Sabe os furinhos aqui do narizinho dela? Então, eles estão ficando branco e eles vão clareando para fora. Quando ela ficar adulta, essa aqui, como é uma arlequim recessiva, ela vai ficar branquinho, provavelmente. Mas isso já dá para ver que ela é uma fêmea, porque ela tá ficando com a narina branquinha também. Olha só essa aqui do lado desse cintilante. Ela tem a narina rosinha bem clarinha e tá ficando branquinha também. Do furinho para fora, sempre do furinho da narina para fora. No caso dos filhotes bem novinhos, abaixo de 40 dias, você pode se enganar. Eu já me enganei com alguns, porque depende muito da iluminação, depende da hora que você está vendo. Tem hora que parece uma cor, tem hora que parece outra. Então às vezes confunde, tem que ficar bem esperto. Mas as regras básicas são essas. Nos adultos é sempre certeza essas cores. E nos filhotes você vai acertar pelo menos uns 90%, é o que eu acerto aqui. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu!